A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 12 de julho. Departamento de Fisioterapia recruta corredores para pesquisa. Aberta seleção de projetos de pesquisa na América do Sul. Plano Nacional de Educação que venceu em junho é prorrogado até dezembro de 2025. Câmara aprova texto de Mendonça Filho do novo ensino médio. Projeto vai à sanção. Pesquisa investiga violências enfrentadas por trabalhadores da educação. Proifes envia ofício ao MEC com indicações de nomes para o Conselho Nacional de Educação. Reitores vão ao Congresso pedir mais orçamento para IFES, Cefetes e Colégio Pedro II. Alerta de golpe. Criminosos enviam mensagens em nome do escritório Munemassa Advogados. Celebrado esta semana, em 8 de julho, o Dia Nacional da Ciência do Pesquisador e da Pesquisadora. Proifes lança seu podcast, o Proifescast. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. O programa de pós-graduação em fisioterapia da UFRN, vinculado ao Centro de Ciências da Saúde, recruta voluntários para pesquisa sobre dor no tendão calcâneo, popularmente conhecido como tendão de Aquiles. Magno Moreno, fisioterapeuta, professor do Departamento de Fisioterapia e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia, explica que esta é uma das lesões mais frequentes em corredores. A tendinopatia de Aquiles é uma das lesões mais frequentes em corredores, causando um afastamento desse corredor da atividade física que ele geralmente realiza. Isso dá uma queda de qualidade de vida, causa uma tristeza no corredor e tal. Então, a gente está procurando corredores entre 18 e 60 anos do sexo masculino e, tendo esse perfil, a gente vai fazer uma avaliação para ver se a doença que ele apresenta no tendão se encaixa no objetivo da pesquisa. Se isso der positivo, a gente marca as sessões de fisioterapia, são 12 semanas de tratamento, né, onde se faz o tratamento ocorre lá no Departamento de Fisioterapia da UFRN. Os interessados devem entrar em contato com o doutorando Magno Moreno pelo número 849-8826-2734. Agenda da Educação. O Ministério da Educação, por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, publicou na última segunda-feira o edital de seleção para 15 projetos conjuntos de pesquisa no âmbito da parceria entre a Fundação e a Associação de Universidades do Grupo Montevidéu, que reúne 41 instituições públicas do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. A cooperação prevê intercâmbio científico em temas, estratégios e mobilidade acadêmica de pós-graduandos, pesquisadores e professores dos 6 países participantes. Ao todo, serão investidos até R$20.800.000 e cada proposta selecionada receberá no máximo R$1.300.000 a serem transferidos ao longo de 4 anos. Os recursos são destinados à manutenção, missões de trabalho e concessão de bolsas. O coordenador brasileiro do projeto, porém, poderá buscar outras fontes de financiamento públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, complementares à oferecida pela CAPES. O prazo para a apresentação dos projetos vai até 30 de agosto, exclusivamente pelo formulário de inscrição, disponível no endereço www.inscrição.capes.gov.br. Educação em pauta.
O Plano Nacional de Educação 2014-2024, que venceu em 25 de junho passado, foi prorrogado até 31 de dezembro de 2025, por meio de um projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados. A matéria seguiu para a sanção presidencial. E falando em Plano Nacional de Educação, a Câmara aprovou esta semana o texto do relator do ensino médio, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, para alterar a reforma da modalidade. O projeto segue para a sanção do presidente Lula. Mendonça apresentou um texto substitutivo ao aprovado no Senado, de autoria de Dorinha, do União do Tocantins, que recebeu críticas da oposição por ter revertido pontos supostamente pactuados, conforme explica Ruth Regis, professora do Centro de Educação da UFRN e coordenadora do Fórum Estadual de Educação do RN. A aprovação do novo ensino médio pela Câmara dos Deputados, dia 9, terça-feira passada, não representou uma mudança significativa da reforma de 2017 no governo Temer. Nós tivemos no governo Temer uma aprovação, por meio de um decreto, inicialmente. No momento, o ministro da Educação era o deputado Mendonça Filho, o qual hoje é o relator desse projeto de lei. Não é? A reforma de 2017 já trazia a divisão do ensino médio em 2 blocos, então continuamos com essa divisão em 2 blocos, ou seja, uma parte comum a todos os alunos e uma outra parte de itinerários formativos, ou seja, linhas de aprofundamento a serem escolhidas, né, por cada estudante. Mas agora sim, haverá mais tempo, de aula para a parte comum, então consideramos isso um avanço. Considerando, portanto, que nós temos uma jornada de 5 horas de aulas diárias, totalizando 3.000 horas nos 3 anos de formação, que anteriormente era 2.400, sendo que 80% dessa carga horária deverá ser vinculada à parte comum. Ou seja, aqueles componentes curriculares ditos, mais tradicionais, como o português, a matemática, a física e a história, e esses conteúdos vinculados à Base Nacional Comum Curricular. O restante da carga horária total, ou seja, os 20%, será direcionado agora, nesse momento, para os itinerários formativos, que serão divididos em 5 linhas, linguagem, matemática, ciências humanas, ciências de natureza, ensino técnico profissional. Portanto, a partir de 2025, todos os estados dessa federação, da Federação Brasileira, devem implementar o novo ensino médio. Uma mudança também que o relator, o deputado Mendonça Filho, defendia, era a retirada do ensino de espanhol, como língua estrangeira obrigatória. Portanto, ficou somente a língua inglesa. Então, consideramos nesse ponto, não um avanço, mas um retrocesso, porque nós tínhamos a sociedade brasileira, os estudantes, enfim, as entidades acadêmicas lutando para a inserção também da língua espanhola como obrigatória para a base comum. Jornal da Educação. Extra Classe. Um estudo conduzido pelo Observatório Nacional da Violência contra Educadores está investigando os diferentes tipos de violências cometidas contra os trabalhadores da educação no Brasil, prejudicando a liberdade de aprender e de ensinar nas escolas. A pesquisa Violência contra Educadores como Ameaça à Educação Democrática, um estudo sobre a perseguição de educadores no Brasil, busca coletar dados em nível nacional, abrangendo todas as regiões do país e todos os níveis de educação. A participação no estudo é voluntária. Para contribuir com as informações, basta acessar o questionário online disponível no site do ONV. O estudo também busca contribuir com a formação de políticas públicas e estratégias de apoio concretas para os trabalhadores da educação. Os resultados serão armazenados em um banco de dados seguro e confiável. A partir deles, será elaborado o diagnóstico sobre a violência contra educadores que ocorre no país, além da elaboração de protocolos de acolhimento para trabalhadores que enfrentam situações de violência no seu trabalho.
Educação em Pauta. O Proifes Federação enviou ao ministro da Educação, Camilo Santana, um ofício com a indicação de nomes para compor o Conselho Nacional de Educação. Para a Câmara de Ensino Superior, foi indicado Carlos Alberto Marques, diretor de Políticas Educacionais do Proifes, ex-presidente da APUFSC Sindical e membro do Fórum Nacional de Educação. Eu fiquei também muito honrado com a indicação no meu nome, por parte da diretoria do Proifes, porque eu tenho participado do Fórum Nacional de Educação como representante da federação e participei de todo o processo da CONAI, inclusive ajudei a elaborar o texto inicial para as conferências relativo à questão do meio ambiente e do desenvolvimento socioambiental sustentável. Então, é uma honra ser indicado pelo Proifes e, claro, a gente submeteu ao MEC, mas também submeteu a outras entidades a apreciação do meu nome, que é o nome do Proifes, pedindo apoio dessas entidades para fortalecer isso junto ao Ministério da Educação. Também foram sugeridos os nomes de Alfredo Macedo Gomes e Mônica Sapucaia Machado. Já para a Câmara de Educação Básica, foram sugeridos Luiz Fernandes Dourado, Heleno Manuel Gomes de Araújo Filho e Jaqueline Moll. As indicações serão analisadas pelo MEC junto aos nomes indicados por 68 entidades que atuam no campo da educação. A partir do envio das indicações e da análise, o Ministério fará a escolha dos representantes. Depois do intervalo, alerta de golpe. Criminosos enviam mensagens em nome do escritório Munemassa Advogados. E ainda, celebrado esta semana, em 8 de julho, o Dia Nacional da Ciência do Pesquisador e da Pesquisadora. Proifes lança seu podcast, o Proifescast. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Os dirigentes dos Institutos Federais, Cefetes e do Colégio Pedro II participaram na última quarta-feira, dia 10, de uma mobilização na Câmara dos Deputados, em busca de recomposição orçamentária para 2025. A iniciativa no Parlamento foi coordenada pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIF, que estima que as instituições associadas necessitam de 4,775 bilhões para garantir o funcionamento no próximo ano. O reitor do IFRN, José Arnóbio de Araújo Filho, participou da mobilização. Ela tinha por objetivo, primeiro, mostra da necessidade, no parlamento de um maior aporte de recursos para a nossa rede, rede de educação profissional, científica e tecnológica. Então, no primeiro momento ele tinha essa função mais impactante, para mostrar que a gente precisa de mais orçamento, e como o orçamento, na verdade, hoje ele fica muito mais na mão do legislativo do que do executivo, e a gente já estabeleceu alguns diálogos com o executivo, a ideia era que a gente pudesse fazer essa vinda aqui em Brasília nessa perspectiva. Então isso aconteceu ontem à tarde. Eu não tive como visitar os gabinetes dos senadores.
mas fiz a visita aos gabinetes dos deputados, né? Infelizmente era no momento da reforma tributária, então não encontrei nenhum, com exceção de Fernando Mineiro, mas eu tive em todos os gabinetes para mostrar da necessidade dessa ação, porque nós estamos com investimentos menores do que tivemos no ano de 2015. Então, com a aprovação da PEC dos gastos, né, lá no governo Temer, os investimentos foram congelados ano a ano. Ano passado o presidente fez uma recomposição do orçamento na ordem de 200 e poucos milhões de reais. Esse ano teve mais um aporte, mas mesmo assim ele não é o suficiente para a gente atender todas as demandas, né? Então a gente entende que, como tem muito orçamento no legislativo, a gente precisa também dialogar com deputados e senadores nessa perspectiva, de que eles possam fazer um aporte maior na PLOA, que depois vira LOA, e com isso a gente tem a recomposição do orçamento para que ele possa fazer as ações que são necessárias para o fortalecimento da rede, né? A gente entregou a cada um, não aos deputados, mas nos seus respectivos escritórios, uma radiografia da rede, mostrando os investimentos, recursos de investimentos e da necessidade dessa recomposição. A gente espera que em breve a gente tenha boas notícias com relação a esses dois pontos. Então, obrigado, Edinaldo. Forte abraço. Jornal da Educação. Extra Classe. Atenção, docentes sindicalizados do Adurne Sindicato. O escritório responsável pela assessoria jurídica da entidade, o Munemassa Advogados, não está entrando em contato com ninguém por telefone para dar informações acerca de ações judiciais. Mataus Ferreira, da assessoria jurídica do sindicato, detalha o modus operandi da quadrilha que, por telefone, tenta ludibriar professores no intuito de obter vantagens indevidas. Estamos vindo aqui hoje, mais uma vez, para trazer um alerta às pessoas, em especial aos nossos clientes, sobre tentativas de golpes que pessoas mal intencionadas, golpistas, estelionatários, estão tentando aplicar, tá? Temos recebido nos últimos dias muitas informações de que esses golpistas, esses estelionatários, estão se passando por advogados lá do escritório e sempre vem com uma conversa inicialmente agradável, dizendo que alguma ação daquela pessoa está para sair e que vai ter um proveito econômico ali a ser levantado em breve. E quando a pessoa recebe aquela informação, logo em seguida vem a parte que é referente ao golpe mesmo. Essas pessoas, elas dizem que para que haja essa liberação desses valores, se faz necessário o pagamento de alguma taxa. Tivemos relatos de clientes que fizeram transferências aí vultosas de 5 mil, de 20 mil, de 10 mil reais e outras mais baixas. Mas independente do valor, o importante é que as pessoas fiquem muito atentas a essas tentativas de golpe, tá? Que as pessoas fiquem atentas aos números oficiais de comunicação do escritório Munemassa Advogados e que, em especial, as pessoas fiquem muito atentas para qualquer solicitação que envolva o pagamento de qualquer valor. Nós estamos à total disposição, o Adurne Sindicato também está à total disposição para esclarecer quaisquer situações. Então a gente tem pedido bastante que quem receba qualquer tipo de solicitação que envolva o pagamento de qualquer quantia, entre em contato com o escritório ou com o sindicato para confirmar se essa solicitação de fato é verdadeira ou se trata-se de alguma tentativa de golpe. Outra questão é: fiquem muito atentos aos números oficiais do escritório. Não aceitem qualquer mensagem, qualquer solicitação que venha de um número estranho, de um número diverso. Também não aceitem solicitações que venham em finais de semana, em horário que esteja fora daquele horário conhecido como horário comercial. Fiquem todos muito atentos. Mais uma vez ficamos à disposição e, por fim, orientamos que qualquer pessoa que caia numa tentativa de golpe dessa, ou que pelo menos se tente aplicar um golpe contra ela, que faça um boletim de ocorrência junto à Delegacia de Polícia Civil.
Esse boletim de ocorrência ele pode ser feito presencialmente numa delegacia, como também pode ser feito virtualmente. É só pesquisar lá no Google, Boletim de Ocorrência Eletrônico Rio Grande do Norte. A pessoa consegue fazer login através da senha do gov.br, preenche com tudo, se tiver print, consegue juntar lá os anexos, tá? Faz o seu relato e fica registrado ali a tentativa desse golpe, a tentativa desse crime. Agenda da Educação. Foi comemorado esta semana, dia 8 de julho, o Dia Nacional da Ciência, da Pesquisadora e do Pesquisador Científico. Para o professor Dárlio Inácio, diretor de política sindical do Adurne, as pesquisas e realizações científicas são fundamentais para os avanços da sociedade, para a saúde e o bem-estar de uma população. Nesse sentido, acontece a partir do dia 30 a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que pretende visibilizar um espaço de diálogo envolvendo diferentes atores da sociedade. É fundamental o diálogo da ciência e da tecnologia de forma multidisciplinar, interdisciplinar, envolvendo as diferentes áreas do conhecimento. Nesse sentido, nós aqui trazemos a informação que está previsto a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai acontecer dia 30, 31 de julho e 1º de agosto. Nós estaremos participando, onde vai ser dialogado toda a política de ciência e tecnologia do Brasil. E a partir daí, nós do Adurne Sindicato, junto com outros sindicatos federados ao PROIFES, realizamos a organização de pré-conferências, dessa área da ciência e tecnologia, e estaremos participando da Conferência Nacional. E o diálogo do GT, do nosso grupo de trabalho de ciência e tecnologia, eu vou chamar aqui o grupo de trabalho Adurne e também vinculado ao PROIFES, convida todos os professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras, servidores interessados nessa temática que entrem em contato pelo nosso telefone para participar desse grupo de trabalho com essa temática. Pode ser pelo WhatsApp 849-9119-6461 ou diretamente ligando para o telefone 3211-9236. Todos do Adurne Sindicato dizem que têm interesse em participar do grupo de trabalho relacionado com ciência e tecnologia. Aí nesse grupo de trabalho nós vamos trazer essas informações que foram dialogadas na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e propor ações voltadas para o MCTI, CAPES, CNPq, inclusive políticas públicas que dialogam essas questões relacionadas à pesquisa diária do pesquisador, como, por exemplo, o diálogo em relação aos impactos das revistas Qualis em relação à CAPES e também os processos de diálogos de editais de fomento do CNPq. São essas as informações. Parabenizar, gostaríamos de parabenizar todo pesquisador e toda pesquisadora da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós sabemos que trabalhar com ciência, trabalhar com pesquisa, inovação e aplicações desses conhecimentos através de extensão é um desafio muito grande, É quase como a gente às vezes diz, um sacerdócio. E é nesse sentido que a gente vem trazer os parabéns e dizer que nós estamos nessa luta também da educação, ciência, tecnologia e extensão de forma indissociável. Jornal da Educação. Extra Classe. E na quarta-feira desta semana foi lançado o primeiro episódio do PROIFES Cast, o podcast apresentado pelo professor Sérgio de la Sávia, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na estreia, o professor entrevistou o presidente do PROIFES Federação, Wellington Duarte, que explicou o processo de formação e funcionamento do PROIFES, bem como a atuação da entidade nas mesas de negociação e na luta por recomposição salarial e reestruturação da carreira docente. Vamos ouvir um trechinho. Do ponto de vista da história, quais foram as circunstâncias da criação do PROIFES? Porque se diz muita coisa, uma reunião em um hotel em Brasília, membros do governo, mala preta, pasta, não sei o quê. Enfim, queria que você respondesse um pouquinho à crítica de que o PROIFES foi uma criação do governo. É uma pergunta que persegue o PROIFES há 20 anos ou mais.
Na verdade, tem a ver muito com a própria sua introdução com relação à formatação do movimento sindical, especificamente o movimento sindical dos servidores públicos. Até 1988 não era possível ter sindicalização de servidor público, né? A gente sabe disso. Foi criada uma associação nacional em 82. Essa associação agregou, naquele momento de ditadura, toda uma série de conjunto de professores para lutar contra a ditadura e na defesa dos direitos. Eu acho que foi a primeira greve, foi em 82, se não me engano. E essa associação ela se formatou como um espaço para os professores e professoras atuarem politicamente. Quando houve oportunidade de fazer o processo de sindicalização, a partir da Constituição de 88, então essa associação transformou-se em sindicato nacional. Mas ela transformou-se no sindicato nacional que abarcava tudo. Professores das universidades federais, estaduais, municipais, privadas, confessionais, naquele momento faziam sentido, porque estava saindo uma ditadura. Então a organização dessas categorias era importante para aglutinar a possibilidade de construção de políticas mais gerais para a educação. Ocorre que ao longo do tempo, e principalmente na década de 90, começo dos anos 2000, essa estrutura organizacional começou a ser questionada por alguns professores, transformaram-se em grupos. Esses grupos passaram a concorrer em eleições, mas chegou-se à conclusão, são duas conclusões que chegou-se em 2004. A primeira era de que os professores estavam dentro de uma entidade que abarcava todas as representações de professores e professoras de todos os campos, isso prejudicava a própria luta das universidades federais, e por outro lado você tinha uma estrutura que não possibilitava a construção de um processo de oposição, porque era uma estrutura gigantesca. Em relação à chapa nacional, para concorrer eram 83 nomes, então você tinha que rodar o Brasil inteiro para conseguir uma chapa com 83 nomes e em seguida fazer a campanha em todas as estruturas de universidades federais. Naquela época não tinha institutos federais, mas universidades particulares, municipais, estaduais. É impossível você fazer isso. E aí, em 2004, esse conjunto de professores decidiu realmente fundar, não uma federação, mas um fórum. Não era ainda um espaço organizacional claro, era um fórum de discussão. Vamos discutir aqui só as IFES, que é as Instituições Federais de Ensino Superior. Discutir só isso. E assim nasceu o ProIFES Fórum, né? Nós fomos a favor do Reúne. E eu lembro muito bem, eu já era professor da UFRN, quanto a outra entidade era contra o Reúne. E aqui na própria UFRN, e nas outras universidades também, mas na UFRN, chegou a haver invasão de CONSAD. O episódio completo, com 59 minutos de duração, está disponível no canal oficial do ProIFES Federação no YouTube. O espaço será mais um canal de diálogo entre a federação e os docentes das universidades e institutos federais, que diariamente vêm sendo bombardeados com uma enxurrada de fake news sobre o ProIFES. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.